Nesse vídeo aqui eu vim te contar como, enfim, eu consegui controlar o uso das redes sociais na minha vida. E eu não vim te falar que eu excluí meu Instagram, que eu fiquei um tempão, durante 6 meses, um ano off da internet, nada disso. Não foi nada radical, mas foi algo muito efetivo e muito possível. E eu vim te explicar como. Porque eu estava vivendo no automático, eu vivia o meu dia inteiro, basicamente, checando as minhas redes sociais. Abrindo o meu WhatsApp, abrindo o meu Instagram, meu direct, rolando o feed e não conseguia focar em nada, me concentrar, parar 10 minutos para ler. Eu me deparava com alguma coisa mais complicada no trabalho, com alguma de coisa difícil que eu estava lendo, já me dava uma agonia, vontade de largar aquilo de mão e pegar o meu celular para ter aquele prazer imediato, instantâneo, aquela dopamina fácil. Eu não estava conseguindo me controlar e estava prejudicando demais a minha vida, porque eu estava perdendo a atenção nas coisas e nas pessoas para as quais eu precisava dar a minha atenção, dar o meu tempo. E isso estava me deixando improdutiva, me deixando ansiosa, frustrada, estressada. E eu via muitos vídeos na internet de pessoas falando que fizeram aquele modo caverna, sem redes sociais, sem nada, sem aplicativo no celular e se desligaram completamente. E eu não queria fazer isso, porque eu também tentava usar as redes sociais para o meu favor, né? Eu gostava de compartilhar coisas no Instagram, eu aprendia muitas coisas em vídeos que eu assistia, né, no YouTube. Eu gostava de acompanhar pessoas que me inspiravam. Então eu tava com essa dificuldade, de fato, de equilibrar, conseguir me doar para as coisas que eu precisava, para as minhas responsabilidades e também para as pessoas, né, para o meu filho, para o meu marido, porque eu ficava muitas vezes no celular, na mesa, né, jantando, almoçando, ao invés de interagir, né, com a minha família. Eu ficava muitas vezes nas redes sociais enquanto eu estava brincando com o meu filho. Além de todos os momentos que eu parava de trabalhar e entrava no Instagram. E isso para mim era muito fácil. É muito fácil porque eu trabalho em casa, então eu não tenho um chefe, nenhum colega de trabalho para ficar me vigiando, me cobrando. Então eu tenho que ter muito autocontrole. Então essa facilidade do meu ambiente de trabalho ser a minha casa, na verdade, prejudicava muito nesse sentido, porque eu não conseguia ter esse autocontrole. E o que eu comecei a fazer? Percebendo todo esse cenário que eu estava vivendo e o quanto tempo eu estava perdendo nas redes sociais, a primeira coisa que eu fiz foi, de fato, identificar o quanto de tempo, quantas horas no meu dia eu gastava com o celular, com as redes sociais, principalmente com o Instagram, que era a rede social que eu mais acessava. E aí eu fui lá nas configurações do meu iPhone, o Android também tem essa possibilidade que eu sei, e eu vi que eu tava gastando muitas horas. Eu acho que eram umas, se eu não me engano, eram umas 6 horas no dia. Sério, gente, é bizarro, é muita coisa. Lá nas redes sociais. E é uma coisa assim meio inimaginável, né? Como que a pessoa que trabalha, tem filho, tem marido, estuda e tal, consegue ficar esse tempo inteiro no dia nas redes sociais. Mas é aquilo, é um tempo muito fragmentado. É aquele pouquinho que você fica na manhã, quando você acorda, na hora que você vai dormir, aí é na hora do almoço, todos os momentos que você pega o celular durante o trabalho. Vai acumulando e quando você vê, faz essa experiência. Se você ainda não foi lá nas configurações do seu celular, identifique o tempo que você gasta com as redes sociais. Talvez você se assuste, mas eu venho aqui te dizer que tem jeito. Tem como melhorar isso muito e usar as redes sociais, não parar de usar, mas usar as redes sociais a seu favor
que é o que eu comecei a fazer. Então, assim que eu identifiquei o tempo que eu gastava na internet, nos aplicativos, nessas redes sociais, eu comecei a observar esse tempo no meu dia. Então, eu observei que eu acordava, gente. Eu sentava primeiro, muitas vezes eu acordava e já pegava o celular e na cama mesmo ficava lá nas redes sociais, olhando o WhatsApp, scrollando lá o feed e já perdi aí uns 10, 15 minutos sem sair da cama. Sentava no vaso para fazer xixi, meu xixi da manhã, e ficava mais uns 10, 15 minutos, que xixi demorado, meu Deus, lá no celular. Pra academia eu ia e não pegava o celular, gente, porque eu sempre fui assim bem caxias com o meu treino. Não pegava o celular porque eu sabia que ia atrapalhar meu tempo de descanso, mas talvez você seja aquela pessoa que entre uma série e outra pega lá o teu celularzinho, olha lá a rede social, olha o WhatsApp e quando vê já tá 2, 3, 4 minutos no descanso entre as séries, prejudicando o seu treino. Não acontece isso comigo, mas eu sei que isso é normal porque eu vejo isso na academia acontecendo. E aí eu chegava, né, em casa. Quando eu sentava aqui para trabalhar, antes de começar a trabalhar, eu ficava uns 15 minutos no celular. Fazendo várias coisas, ou postando vídeo, ou respondendo alguém, ou então vendo os stories de outras pessoas. Na maioria das vezes era o Instagram. E na hora de almoçar, eu sentava, ficava mais tempo no almoço do que eu deveria, porque eu ficava no celular. Durante o dia, toda vez que eu me deparava com alguma coisa mais chata do trabalho que eu estava fazendo, dava vontade de fugir para ir pro celular. Assim era o dia inteiro, gente. Muitas vezes eu sentada brincando com meu filho, eu pegava o celular, ficava lá rolando o feed, não prestava atenção nele. Na mesa do jantar, a mesma coisa. Na hora de dormir, deitada na cama antes de dormir com o celular na mão. Então eu observei que essas 6 horas que eu tava lá gastando no meu dia, fragmentadas, eram justamente esses momentos, né? Então eu comecei a fazer esse exame essa autoconsciência, essa autoanálise, observando o meu dia, observando o que eu fazia no meu dia e todas as vezes que eu pegava o celular. E muitas vezes eu pegava o celular por uma ansiedade, por alguma frustração, pelo tédio, ou mesmo pelo hábito, como o hábito que a gente tem de acordar e pegar o celular, sentar no vaso e pegar o celular, por uma questão de hábito mesmo. Hábito negativo nesse caso. E aí eu estipulei regras, gatilhos, hábitos e também controle de tempo, que eu vou explicar para vocês nesse vídeo como eu fiz passo a passo. Primeira coisa, regras. Eu coloquei regras para uso do celular. Não excluí aplicativo, não saí da internet, das redes sociais, não parei de ver as coisas, mas eu me coloquei regras. Então, o celular, primeira regra, celular somente após as minhas tarefas principais da manhã. Então, eu acordo, não pego o celular, vou no banheiro, faço meu xixi, não pego mais o celular. Leio meu livro, vou pra academia, não pego o celular. Quando eu retorno da academia, aí sim eu vou pegar meu celular e checar as mensagens, as coisas, as novidades. Então essa foi a minha primeira regra. A minha manhã começou a ser sagrada e isso é muito importante, gente, porque se a gente começa já, acorda já com esse estímulo, cheio de estímulos do celular e não só os estímulos dos vídeos, né, das coisas rápidas que a gente vê, muitas vezes aceleradas e cheio de estímulos visuais, sonoros e tal, mas muitas vezes a gente também entra em contato com informações que a gente não quer lidar naquele momento, que ficam na nossa cabeça, gerando uma ansiedade, uma preocupação. Então, não é legal, por esse motivo, não só pelo tempo que a gente gasta, mas também porque nas primeiras horas da manhã é bom a gente acordar com calma, sem esse excesso
de estímulos, sem esse excesso de dopamina, de reforços, né? Para a busca de prazer imediato. Então, se eu já começo o meu dia me dando esse prazer fácil, esse prazer raso que as redes sociais dão, porque são vídeos e posts, né, com stories rápidos de assuntos quaisquer, não é algo nada assim muito profundo, muito interessante, que a gente vai aprender e tal, em regra não é. Então, se eu já começo o dia me dando esses estímulos imediatos, esse prazer imediato, fácil, eu fico com muito menos autocontrole e capacidade de foco pro resto do dia, para coisas que eu vou precisar de mais esforço, de mais concentração, para alguma tarefa do trabalho, para algum estudo que eu preciso fazer. Então, se eu já começo o dia cheio de estímulos dessa natureza, é muito mais difícil eu dar conta das coisas difíceis que o dia me reserva. Então, essa regrinha foi essencial. E também eu coloquei uma segunda regra de checar o celular somente nos intervalos que eu tiver do meu trabalho. Então, assim, intervalo para almoço, intervalo para lanche. Entre um intervalo e outro, eu não checo meu celular, não olho meu e-mail, não olho o WhatsApp, gente, é um problema. Porque eu tenho usado o WhatsApp Web. Justamente também por conta do trabalho, porque às vezes meu chefe fala comigo, eu preciso falar com ele, então tem essa questão do WhatsApp Web. Mas eu sugiro que, se você puder, não for uma questão profissional, nem isso, porque você entra lá, aí acaba vendo os grupos, outras coisas nada a ver, aí quando vê já tá no WhatsApp 10 minutos, fazendo coisas que não são importantes para você fazer naquele momento. Então, a minha segunda regra é justamente ter um momento específico do meu dia para pegar o meu celular e entrar no Instagram, por exemplo, que é o horário do almoço e o meu lanche. E mesmo nesse tempo, ter um controle, né, de tempo que eu fico ali. Não adianta falar, não, eu vou agora só no meu horário de almoço e lanche checar o meu Instagram, porém eu fico lá durante 30 minutos, 1 hora, aí não adianta. Eu faço todas as minhas obrigações, né? Eu faço meu lanche, meu almoço e aí checo rapidinho e volto para trabalhar. Ou então o inverso. Outra coisa que eu faço, né? Agendar a produção de conteúdo. Por quê? Eu produzo conteúdo para o YouTube e também para o Instagram. Talvez você seja profissional, um profissional que também usa as redes sociais profissionalmente. Muitas pessoas hoje em dia usam as redes sociais profissionalmente para divulgar seu trabalho, sua profissão, seu produto. E eu não sou diferente, eu uso o Instagram profissionalmente também. Então, querendo ou não, eu preciso estar com frequência nas redes sociais, fazendo posts, stories, respondendo direct. Mas agora eu tenho um momento da minha semana programado para sentar e pensar em posts que eu vou deixar os posts da semana programados. Então, geralmente no sábado eu tenho um horário que eu reservo para pensar nos posts, escrever os posts e programar os posts da semana. Isso evita com que eu esteja todo momento pegando o celular para pensar no que eu vou postar naquele momento, naquela semana. E aí eu acabo entrando num limbo, né? Num lugar assim sem fundo lá do Instagram que me suga naquele momento e eu acabo saindo de lá sem fazer nenhum post. Então acontecia muito isso comigo. Então ter um horário da semana, um dia reservado e um horário para que eu me dedique profissionalmente ao Instagram, pensar no que eu vou postar, produzir esses posts, para mim foi fundamental para eu conseguir controlar melhor esse uso, porque muitas pessoas que usam a rede social de forma profissional se dão essa desculpa, não, mas eu tenho que fazer
stories. Ah, não, mas eu tenho que programar, eu tenho que postar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Mas você não precisa fazer naquele momento. Eu descobri isso. Eu não preciso responder as pessoas imediatamente. Eu não preciso fazer posts e postar na hora. Entendeu? Eu não preciso fazer stories 24 horas por dia. Eu tenho que ser estratégica. Eu tenho que postar nos momentos que eu programei do meu dia e da minha semana para estar ali nas redes sociais. Senão elas me prendem, me sugam o meu tempo e a minha energia. E acaba não gerando nenhum produto, nem nada de valor sem esse planejamento. E outra coisa que eu fiz, outra regra foi sem celular na cama antes de dormir. Geralmente eu checo muito rápido o celular antes de entrar no meu quarto, antes de deitar na cama, e não fico com o celular na hora que eu deito na minha cama. Inclusive porque a luz azul da tela do celular prejudica a qualidade do nosso sono, retarda a produção de melatonina e prejudica a qualidade do sono e, conseguinte, prejudica o restante do nosso dia se a gente não tiver um sono de qualidade. Mas o que, gente? Muito importante. Além das regras, eu criei gatilhos positivos e tirei alguns gatilhos negativos da minha rotina de uso das redes sociais. Gatilhos negativos. Eu imagino que você siga, curta, compartilha, acompanha muitas pessoas que na verdade não agregam muito, só estão ali enchendo o teu feed com coisas que não são interessantes, não são pertinentes, não são compatíveis com a pessoa que você deseja ser, coisas que você deseja fazer. Por exemplo, você de repente quer emagrecer, mas aí você segue, acompanha e compartilha vários restaurantes, várias confeiteiras. E aí aparece no seu feed muitos vídeos daqueles bolos maravilhosos com a calda, aquele morango do amor. Aparece só coisa gulosa, só coisa hiper palatável, só de repente industrializados e só coisa que vai te engordar. Então, esse feed gordo vai se transformar em gordura no teu corpo, porque você vai estar consumindo aquele conteúdo e vai ser até subconscientemente influenciado por ele para consumir esses produtos. Mesma coisa, se eu sou uma pessoa que eu quero me controlar financeiramente, não vou ficar seguindo um monte de blogueira e um monte de loja de roupas. Blogueiras que divulgam coisas que acaba me passando a impressão de que eu preciso daquilo, que eu preciso comprar, que vai ser necessário para mim, mas não é. E lojas também que me fazem ficar com essa vontade de aumentar o meu consumo. Então, muitas coisas que a gente acompanha e segue e curte, elas na verdade estão sendo aquele lixo que a gente pode tirar das nossas redes sociais, que estão só fazendo com que fixe nossa atenção e tire nossa atenção, nosso foco do que realmente importa pra gente. Então eu fiz essa limpa na minha rede social, eu fui lá nas pessoas que eu seguia. Nossa, eu descobri que eu seguia tanta gente que eu nem nunca apareceu no meu feed. Só tava ali porque eu não sei, porque em algum momento da minha vida eu segui, ou até pessoas que apareceram no meu feed e eu vi que não fazia sentido pra mim. Eu comecei a deixar de seguir. E aí eu fiz uma limpa. E o legal é que quando a gente faz isso, acaba aparecendo pessoas e conteúdos mais relevantes, que estão mais compatíveis com o nosso momento de vida, com o foco que a gente quer. Então, se você é uma pessoa que quer ler mais livros, quer ser mais estudiosa, quer ser uma pessoa mais fitness, mais constante na academia, siga, acompanhe, curte, compartilhe conteúdos desse mundo
no qual você quer viver, relacionados à pessoa que você quer se tornar na sua vida. Então, isso gera gatilhos positivos. Ao mesmo tempo que você tira os gatilhos negativos, você insere nas suas redes sociais gatilhos positivos para comportamentos positivos na sua vida. Então, isso foi uma forma de eu ajudar, né? De ajudar no meu maior controle do uso das redes sociais. E além disso, gente, notificações sempre desligadas, notificações de Instagram, notificações de WhatsApp. Eu deixo desligado porque senão eu fico toda hora me dispersando. Inclusive, eu tenho que ajustar a configuração do meu relógio aqui, porque às vezes aparece notificação pra mim. Mas a pior notificação pra mim era as notificações do Instagram mesmo. E as notificações de grupo. Eu acho que a maioria das pessoas não tem mais essas notificações. Acho que essa dica aí, vocês já devem ter adotado de não ter esse pop-up aí de notificações na tela do seu telefone, do seu relógio, do seu celular e até do teu computador. Isso ajuda demais a gente não dispersar o nosso foco. E muito importante, um gatilho físico que a gente precisa criar no momento que a gente está querendo focar, no momento que eu sento aqui para trabalhar, o meu celular fica longe da minha vista. Não só inicialmente, quando eu estava com menos autocontrole, eu deixava ele em outro cômodo, deixava ele lá no meu quarto e eu ficava aqui trabalhando no escritório. Atualmente, eu já deixo ele aqui na prateleira aqui em cima ou então na outra mesa aqui do lado, para que ele não fique no meu campo visual. Tem até um estudo que eu li num livro recentemente que fala que só o fato do celular estar próximo a você, no seu campo visual, assim, do seu lado, por mais que você não pegue o celular para poder mexer nele e entrar nas redes, o fato dele estar perto de você, próximo de você, você estar vendo o celular, faz com que você tenha que demanda esforço para você manter esse autocontrole e isso gera uma dispersão sem você perceber. Então, o seu controle que você tem que ter de estar vendo o celular e não tá pegando o celular, isso por si só já é um fator que está te dispersando da sua atividade principal. Então, eu comecei a deixar o celular fora do meu campo de visão. E outra coisa que eu fiz é colocar o ícone do Instagram fora da minha tela principal. Como era a minha rede social que eu mais acessava, ela ficava na minha primeira tela do meu celular. Eu coloquei ela em outra tela, na tela seguinte do celular, e coloquei também ela em aplicativos ocultos para exigir o meu Face ID para eu poder acessar. Isso também gerou uma barreira, né, física, visual, porque o fato de eu não pegar o celular e não ver o ícone me impede de automaticamente clicar e ficar lá sugada pelos conteúdos das redes sociais. E eu não sei você, mas acontecia muito isso comigo, de precisar abrir o celular para poder entrar no e-mail ou responder alguém no WhatsApp. E antes de fazer o que eu precisava fazer, eu entrava no Instagram no automático, só porque ele estava na minha tela principal lá. Então, o fato de colocar o ícone fora dessa primeira tela me ajudou demais a controlar. Uma outra coisa, assim, que eu fiz, né, que na verdade foi uma consequência desse maior controle. Essas regras, esses gatilhos que eu criei, fizeram com que sobrasse um tempo na minha vida. Então, eu percebi que eu demorava de manhã, sem o celular, eu ganhei uns 20 minutos, 30 minutos da minha manhã, para vocês terem uma ideia. E nesse tempo, justamente, eu comecei a fazer o quê? Ler livros. E a mesma coisa à noite, o tempo que eu ficava na cama, uns 15, 20 minutos no celular, eu comecei a ler livro antes de dormir.
E eu simplesmente substituí o hábito ruim por um hábito bom. E uma coisa que é muito interessante também, quando a gente tira um hábito da nossa vida, a gente é muito mais difícil se a gente não substituir por nada. Se a gente deixa o vazio. Por quê? Você deita na cama, você está acostumado a pegar o celular e não tem o celular, mas até vir o sono, você fica com aquela agonia, você vai fazer o quê? Né? Vai ficar olhando pro teto? Então, se você tem essa dificuldade de simplesmente ficar na sua cama lá, refletindo sobre o dia, orando, rezando, olhando, né, pro teto até o sono chegar, o ideal é substituir por um outro hábito positivo. De repente, ouvir uma música, né, sei lá, no fone de ouvido até o sono chegar, ou fazer como eu fiz, ler um livro à noite, ler um livro leve, um livro tranquilo, né? Não aquele suspense, né? Ou então aquele livro super técnico, difícil, que você tem que quebrar a cabeça para entender. Não, leia um livro leve à noite, ou até um livro chato, para ajudar o sono a vir mais rápido. E aí você vai estar substituindo aquele hábito ruim que você tinha de pegar o celular na hora de deitar na cama por um hábito positivo, um hábito bom que, no meu caso, gerou um avanço surreal na minha vida, porque eu passei a ler livros de manhã, antes de ir pra academia, e à noite, antes de dormir. Eu simplesmente ganhei mais ou menos uma hora de leitura no meu dia. Isso fez com que eu começasse a ler 3 livros, simplesmente 2 a 3 livros por mês. Pasmem. É uma coisa assim surreal, vocês não podem imaginar como foi gratificante conseguir de fato implementar essas regras, colocar esses gatilhos na minha vida. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu gostaria muito que você viesse aqui nos comentários e dissesse pra mim, olha, eu vou começar hoje a testar isso na minha vida e vou vir te contar, e venha mesmo me contar se deu certo, se teve o mesmo resultado aí positivo que eu tive na minha vida. E outra coisa, assim, que muito legal, porque esse tempo que a gente ganha não é só o tempo em si, é o tempo e o foco, porque quando você tira da sua vida os excessos, e nesse caso, o excesso de rede social, ele não só mata o teu tempo, come o teu tempo, e aí você tem a sensação de que tá sem tempo sempre. E aí quando você vai lá nas configurações, você vê que você ficou 6 horas, você fica sem acreditar como eu fiquei. Também tira o seu foco e a sua tranquilidade. Nas redes sociais, os conteúdos eles são muito efêmeros, muito rasos, muito rápidos, como eu falei, cheio de estímulos. Os assuntos não são tratados em profundidade. A gente só consegue aprender e apreender alguma coisa quando a gente está imersa naquele conteúdo. E é uma coisa que a gente não consegue num vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio no Instagram, não tem como. Ou então em 5 carrosséis que alguém quer explicar alguma coisa. Então não tem como, são conteúdos muito superficiais. E aí quando eu saí um pouco desse mundo de conteúdos superficiais e comecei a acessar um outro mundo, que era o mundo dos livros, eu comecei a ter muito mais foco na minha vida, minha capacidade de concentração, de parar e ler e prestar atenção e compreender um conteúdo aumentou significativamente. E isso acontece não só porque as redes sociais elas comeram meu tempo e agora eu tenho tempo para focar em outras coisas, mas porque a maneira mental, o processamento mental que eu precisava fazer para consumir um conteúdo de rede social é muito diferente do processamento mental que eu preciso demandar para consumir um conteúdo profundo de um livro. E eu desenvolvi mais
foco, mais capacidade de concentração e produtividade na minha vida. Então, uma sugestão que eu dou é substituir esse hábito do celular por hábitos positivos, que livros podem ser, é o meu primeiro lugar, é o livro, a leitura mesmo, mas também por outros conteúdos mais densos, mais longos, vídeos no YouTube sobre assuntos do seu interesse, podcasts, newsletters. Então, newsletters são cartas, que alguns produtores de conteúdo enviam para o nosso e-mail, sobre assuntos relacionados ao que a pessoa aborda nas redes sociais e de forma muito mais profunda. Então, assim, isso faz com que a gente retome nosso tempo. E é engraçado que por mais que a gente esteja começando a acessar conteúdos mais longos e profundos, em tese, a gente deveria o quê? Ficar com menos tempo. Mas, contraintuitivamente, nós ganhamos tempo e ganhamos em profundidade. Então, todo aquele tempo fragmentado que você tava lá nas redes sociais, ele se tornou um bom vídeo no YouTube de 30 minutos que você aprendeu em profundidade algum tema específico sobre o qual você se interessa. Ou então uma newsletter que você gastou, sei lá, 10 minutos para você ler, ou nem isso, mas que você compreendeu, raciocinou muito melhor sobre uma questão que você vive, que você se identificou. E é muito diferente de um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, de ficar vendo stories da vida alheia, do que a pessoa fez, deixou de fazer, entende? Então, assim, a gente ganha muito, Eu ganhei muito significativamente na minha vida quando eu comecei a substituir esses hábitos e ter controle do tempo do uso, Uma coisa que eu fiz também é ir lá nas configurações do meu celular e controlar, limitar o tempo de uso do Instagram. Atualmente eu botei o limite de 1 hora por dia no Instagram. Como eu uso o Instagram de forma profissional também, faço stories, faço posts são programados, Mas eu faço meus stories e respondo directs também. Eu coloquei uma limitação de 1 hora por dia. E é muito legal porque vira como se fosse uma gamificação do processo. Porque o dia que eu consigo ficar no Instagram muito menos do que 1 hora, eu me sinto assim, nossa, muito... uma pessoa com muito mais autocontrole, mais autoconfiança. Então, limitar o uso da rede social que você mais acessa lá no teu celular faz com que você se motive a cumprir esse limite e até alcançar um limite muito inferior, que é o que acontece comigo. Quando eu consigo, eu fico super feliz e é muito legal. Então, gente, assim, é isso, que eu gostaria de frisar para vocês. As redes sociais não precisam ser eliminadas da sua vida, elas podem sim ser usadas de forma positiva, produtiva, que é o que eu faço quando eu produzo conteúdo que vai agregar aqui pro YouTube, vai agregar para as pessoas lá do meu Instagram, influencio positivamente com as coisas que eu vivo, que eu abordo, as reflexões que eu faço. Então, eu uso a minha rede social de forma profissional, consciente, com propósito, e não assim de forma automática, aleatória, acessando conteúdos que não vão me levar para onde eu quero ir, para os meus objetivos. Também uso as redes sociais para acessar conteúdos profundos, densos, vídeos no YouTube, newsletters. Inclusive, eu tenho uma newsletter, gente, o link tá aqui na descrição. Se você quiser receber a minha newsletter, na qual eu falo sobre muitos assuntos relacionados ao dia a dia, rotina, organização de rotina, produtividade, gestão de tempo. Esses assuntos que eu abordo aqui no canal, eu abordo de uma forma muito profunda e também relatando um pouco da minha experiência, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão se identificar também,
Se quiserem receber esse conteúdo, assim, sair um pouquinho dos conteúdos rápidos, superficiais e adentrar em coisas que realmente vão engrandecer a sua vida, o link tá aqui na descrição da minha newsletter. Então, eu também sou uma consumidora de newsletters de outros produtores de conteúdo que me interessam. Assisto muitos vídeos aqui no YouTube, assisto podcast também e leio bastante livro, graças ao tempo que eu recuperei da minha vida, né? Depois dessas coisas que eu fiz, que é impor regras, criar gatilhos positivos e tirar os gatilhos negativos, substituir, né, o hábito ruim por hábitos bons, como eu falei aqui, e controlar o tempo, né, que eu fico na rede social e na minha atividade principal também. Se eu sento aqui para trabalhar, eu já tenho vários vídeos que eu falo sobre o foco no trabalho. Eu me coloco blocos de tempo para trabalhar e nesse bloco de tempo eu tento manter um super foco, né, sem me dispersar. Então, eu sento aqui para trabalhar, 1 hora de foco total, sem dispersar, sem nem abrir e-mail. Então, é uma coisa que me ajuda muito a me tornar mais produtiva. E ficar, depois que eu consegui controlar, gente, é maravilhoso, porque sai um pouco assim, sabe, dessa ansiedade, desse modo acelerado da vida, sabe? E a gente começa a estar mais presente no presente, curtir as coisas, sem ficar pensando, né? O que eu tenho que fazer? O que tem lá na minha... Falaram comigo lá no Instagram, entendeu? Então a gente perde um pouquinho desse FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que é aquele medo de estar perdendo alguma coisa que as pessoas que estão mais viciadas nas redes sociais sentem, e eu não era diferente comigo. Mas é um autocontrole que eu tenho que sempre ter, né? Eu melhorei já muito, mas eu tenho que sempre estar me vigiando o tempo inteiro, senão eu escorrego. E é assim mesmo, né? A gente vai tentando se aperfeiçoar e eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado nisso, e eu peço que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você vê que tem dificuldade de lidar com as redes sociais, tá a ponto de desistir, de excluir o Instagram, excluir tudo, mas que você vai mostrar com esse vídeo aqui que tem jeito, tem uma alternativa muito mais favorável que pode de fato fazer com que a vida dê um salto a partir desse controle que eu proponho nesse vídeo. Espero que tenha curtido. Tchau, tchau!